Por quê? Por que você levantou da cama hoje? Propósito, autoconhecimento, quem nunca ouviu falar disso? Parece que hoje, para ser alguém, a gente tem que ter um propósito e tem que se conhecer. A primeira vez que o despertador tocou e eu parei para me perguntar por quê? Por que ir para a aula hoje? Por que ter uma carreira de sucesso? Para que serve tudo isso? Foi no meu intercâmbio em 2012. De fato, ninguém ia controlar os meus horários, mas sabe aquela aula que você fica triste se você não for? Para mim, estudar sobre existencialismo era assim. Entendendo a base desse conhecimento que diz que primeiro a gente existe e depois dá um sentido para essa existência, que eu comecei a focar nessa segunda parte. Afinal, onde encontrar a nossa essência? Eu levei exatamente um mês para extrair a essência de 24 anos de vida. Esses 30 dias só foram possíveis graças a tudo que aconteceu desde meu nascimento até o dia que eu resolvi criar o Catálise, que é um programa voltado para ajudar os jovens a construírem carreiras com propósito. São as escolhas, em especial as mais difíceis, como diz a Ruth Chang em um dos meus TEDs favoritos, que expressam quem realmente somos. E uma delas, pelas quais muitos de nós passam, é: qual o curso que você vai fazer? Lá em 2008, eu não tinha maturidade ou autoconhecimento suficiente para tomar essa decisão. Então, o que eu fiz? Tomei a escolha fácil. Deixei outras pessoas escolherem por mim. Só que não escolher também é uma escolha. Depois do intercâmbio, eu fiz um estágio de verão lá nos Estados Unidos, em recursos humanos. E levei um choque de realidade. O trabalho no estágio era completamente diferente do que eu tinha vivido na empresa júnior. As horas parecia que não passavam, a minha chefe ia lá, pedia para eu fazer uma coisa, eu fazia e pronto. Zero autonomia e mesmo muito pouco contato com as pessoas. Então, voltando um dia, eu pensei: que triste. Como é que eu posso aguentar passar tanto tempo da minha vida em algo que eu não vejo sentido? E acordar todos os dias para fazer isso de novo. E de novo. E de novo. Não, pensei comigo, eu não consigo. Tem que existir um lugar onde eu possa viver enquanto eu trabalho e que eu não precise esperar depois do expediente para poder ser feliz. Eu voltei do intercâmbio sabendo exatamente o que eu não queria, mas não fazendo ideia do que eu queria ou de onde poderia encontrar. Fiz algumas entrevistas e passei em 2 empresas, uma consultoria e uma ONG. E aí, como escolher? Todas as evidências, as pessoas me diziam para ir para um lado, mas eu sentia que tinha que ir pelo outro. Na consultoria, eu ia ganhar muito mais, ia ter 1001 benefícios, era o que a maior parte dos meus colegas de universidade queriam. Mas eu senti identificação nas entrevistas na Fundação Estudar e enxerguei uma possibilidade de trabalhar dentro de recursos humanos com o que eu mais gostava, que era desenvolvimento, sem nem precisar ser uma área que chamasse RH. As pessoas me achavam louca de me questionar quando a resposta era tão óbvia. A consultoria, é claro. Até meus pais achavam isso. E foi quando eu entendi que eu ia precisar tomar essa decisão sozinha. E assumi os riscos. Decidi e deixei para contar para eles só depois. Para quê? No dia seguinte, cheguei em casa, mal tirei a mochila das costas e já ouvi: como assim você toma uma decisão dessa sem falar com a gente? Eu sei que foi uma decisão longa e com nada de empatia dos 2 lados. Eu também, naquela época, não sabia entender o lado deles. E terminou assim: eu, no seu lugar, não tomaria essa decisão. Mas, quem sabe você não prova o contrário. Eu saí de lá, bancando essa escolha sozinha, vendo que isso era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, sentindo aquele medo: será que eu vou entrar na Fundação Estudar e ver que não era isso? E ouvi depois: tá vendo? Eu tinha te avisado.
Mas a realidade não foi essa. Exatamente uma semana depois de ter entrado, foi a primeira vez que eu escrevi o meu propósito. E isso mudou a minha vida completamente. Eu lembro de depois ter ligado para a consultoria que tinha me feito uma proposta. O consultor atendeu, falou que era uma pena eu não aceitar e perguntou qual que era a empresa que eu tinha escolhido. Eu falei e ouvi uma frase que me marcou muito. Ah, você ainda está nessa fase. Aos poucos eu fui entendendo o que ele quis dizer com isso. Ah, nessa fase, ainda jovem demais, a ponto de acreditar que é possível mudar o mundo. E respondendo, sim, eu continuo nessa fase, até hoje, e espero nunca sair dela. Tudo que eu vivi até o dia 5 de janeiro de 2015, junto a uma lista imensa de referências, foi matéria para, ao longo daquele ano, impactar mais de 650 jovens. Só que aí vem a parte interessante. Desses 650, 10 toparam entrar nesse desafio como facilitadores voluntários. E no ano seguinte, mais 10 entraram para a lista e somaram esforços para continuar impactando cada vez mais pessoas. Esses 20 facilitadores tocaram 30 edições do programa, que nesse ano seguinte chegou a pelo menos 1.200 jovens. E por aí vai. É muito bom lembrar das mudanças que aconteciam em apenas 3 dias. Teve uma participante que entrou, ela estava com uma cara mais fechada no começo, mais séria, uma cara de desconfiança. E no final, ela conversava com todo mundo, sorria o tempo todo, tinha uma expressão muito mais leve e mais feliz. Parecia literalmente outra pessoa. Quando a gente faz algo que tem uma razão de ser, não tem como não se entregar de corpo e alma. Sabe por quê? Amor e verdade. Amor porque a gente se deixa apaixonar por aquilo que a gente está fazendo, e esse amor não tem nada a ver com o amor romântico dos filmes. E verdade porque tem ali uma autenticidade, um jeito tão espontâneo de agir que quase lembra a nossa infância, quando a gente não precisava se preocupar com o que os outros iam achar e simplesmente era quem a gente era. Já me disseram que é utópico perseguir algo como o amor e a verdade. Mas essa mesma pessoa me disse que por isso mesmo eu não deveria desistir de tentar. Como diria o escritor Eduardo Galeano, a utopia ela está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso mesmo, para que eu não deixe de caminhar. Já parou para pensar no oposto de amor e verdade? Amor, para mim, se eu fosse olhar pelo contrário, seria medo. As nossas escolhas na vida são movidas por amor ou por medo. Escolhemos fazer administração ou psicologia por medo de fechar as portas ou por confiar no que queremos. Escolhemos uma grande multinacional ou abrir o nosso próprio negócio por medo de falhar ou pelo amor que temos por um trabalho com propósito. Isso vale nas escolhas mais difíceis e nas mais cotidianas. A última vez que você fez uma escolha importante, você foi movido por medo ou por amor? E o contrário de verdade? Mentira? Para mim, onde não há a autêntica verdade, há uma falsa versão dela. Uma cópia tão bem feita que a gente quase confunde com a realidade. E a isso eu chamo de máscaras. Quem nunca usou uma máscara para se proteger? Quando a gente toma as nossas decisões pautadas no medo e não no amor, a gente começa a vestir uma máscara atrás da outra. E nessa confusão de personagens, como saber quem sou eu? Como abrir espaço para esse amor e verdade dentro de nós? Pode ser conversando, trabalhando, ou até mesmo escrevendo um e-mail. No último ano, eu assumi o desafio de escrever o e-mail das pessoas que a gente ia aprovar ou reprovar no processo seletivo da Tribo, que é a empresa onde eu trabalho. De cara,
as palavras aprovação e reprovação têm todo um sentido que eu achei que mais atrapalhavam do que ajudavam. Porque elas olham para o mundo a partir de uma mentalidade fixa, de quem é ou não é bom o suficiente. E eu queria, como defende a Carol Dweck, que é pesquisadora e professora em Stanford, uma mentalidade voltada para crescimento. Eu queria ser capaz de transmitir esse amor e verdade nas palavras que as pessoas fossem ler do outro lado da tela. E eu fiquei muito feliz quando eu senti isso ao escrever e vi que esse sentimento era real a ponto de tocar essas pessoas que responderam agradecendo toda a humanidade do processo. Humanidade essa que, logicamente, é muito além daquela escolha de palavras, mas que nem por isso deixava de estar ali representada. O amor e verdade começa em cada um de nós. Na nossa capacidade de amar até os piores defeitos que enxergamos em nós mesmos. E na coragem de viver a vida que a gente quer viver. Não a que os outros esperam, ou a que a gente acha que deve querer. Uma das minhas autoras favoritas, a Brené Brown, diz sempre para que a gente ouse viver a vida com a coragem de ser quem realmente somos. Isso é viver com amor e verdade. Uma das pessoas incríveis que participou do Catálise me disse que o principal ponto de transformação foi sair da sua zona de conforto. Prefiro pensar pelo lado positivo. Ir para a sua zona de confronto. E é exatamente isso. Sabe aquelas verdades que você esconde ali debaixo do tapete? Isso é o que a gente tem medo de confrontar. Afinal, quem quer se confrontar com a verdade de que não somos nada perfeitos? Aqui entra a nossa coragem de assumir a verdade. Já ouvi no Catálise coisas como: eu sabia que não era direito, mas eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Falei a primeira vez no Catálise. Sempre me incomodou saber que muitas vezes a gente sabe o que quer, mas ainda assim não vai lá e faz. A resposta está no confronto. Eu lembro do primeiro dia da primeira edição de Catálise. Ver tudo aquilo que eu imaginava ao vivo e a cores e reconhecer que não estava perfeito, doeu. E muito. Deu vontade de chorar. Eu chorei. Deu até vontade de desistir. Mas aí eu parei, respirei fundo e lembrei do propósito daquilo tudo. Tudo é difícil até se tornar fácil. É claro que vai doer. Não vai ser como a gente imaginava que ia ser. Mas nem por isso quer dizer que não vai cumprir o seu propósito. Muitas vezes, para relaxar de verdade, a gente precisa de uma massagem que passe por aquele ponto de tensão, que vai doer, mas que também vai passar. Foi isso que eu aprendi quando eu decidi terminar o meu ciclo na Fundação Estudar e mergulhar ainda mais fundo no meu propósito. O amor e verdade me levou até Portugal. E ter que desapegar de tudo que eu tinha no Brasil para dar esse passo foi muito difícil. Eu tive que me jogar de cabeça num confronto diário de enfrentar as minhas máscaras e os meus medos. E quando normalmente a gente fala, para as pessoas, eu conto para elas que eu moro lá, elas enxergam só a parte incrível de morar na Europa. Mas essa não é a verdade completa. Ter que se abrir para enfrentar essas máscaras, esse medo, ter a incerteza de não saber se ia dar certo, se juntaram àquela voz da mentalidade fixa que diz: será? Será que valeu a pena você desistir de tudo que você tinha antes? E agora? Você vai fazer o quê? No primeiro ano lá, eu estava me desenvolvendo como nunca. Mas se alguém perguntasse por quê ou como, eu não conseguiria colocar em palavras. Tinha muito mais a ver com essa maturidade de enfrentar aquilo que precisava ser superado. E ter me colocado nessa zona de confronto foi o que me levou ao desconhecido. Trabalhar amor e verdade na comunicação. Eu nunca tinha imaginado trabalhar com marketing ou comunicação. E hoje eu estou à frente disso na tribo. Se tivessem me contado o que eu faço, a organização na qual eu trabalho, ou as pessoas incríveis que fazem parte do meu dia a dia, eu teria achado bom demais para ser verdade. Mas é assim, quando a gente se abre para o nosso propósito, as coisas parecem fluir de modo muito natural.
Antes de morar em Portugal, eu fiz uma tatuagem que eu decidi de um dia para o outro. E eu sou uma pessoa de detalhes, planejada, indecisa, e tinha uma ideia de uma outra tatuagem toda complexa. Até um jantar que eu pensei bem, é isso. Amor e verdade. Esse símbolo, com um A e um V interligados, é o que hoje eu enxergo como meu propósito. E quando a gente esbarra na nossa essência, as coisas acontecem assim. Quase que magicamente se tornam simples, sem perder a profundidade. Quando algo é essencial, significa que de alguma forma está presente em tudo. Podemos trazer esse amor e verdade para as nossas relações. Com quantas pessoas hoje na sua vida você pode dizer que tem uma relação com amor e verdade? Pode ser na família, um amigo, namorada, namorado, ou uma pessoa com quem você cruzou na rua. Uma das pessoas que participou do Catálise disse para mim que todos daquela turma estavam saindo grávidos. Eu achei uma metáfora muito engraçada. No começo, eu achava que eu tinha dado vida àquele programa, quando a verdade era outra. A transformação veio com a contribuição que cada turma, cada erro e aprendizado trouxeram para eu me tornar quem eu sou hoje. E foi então que eu vi que os slides, as falas, eram o que menos importavam. Eles não adiantavam nada se não houvesse conexão. E a real conexão só pode surgir desse lugar de amor e verdade. Esse é o tipo de corrente do bem que a gente pode criar nas nossas relações. E das relações, a gente pode estender o amor e verdade para tudo. Para o mundo em que a gente vive. Será que a gente trata esse mundo com amor e verdade? Estar na zona de confronto, de não desistir da minha utopia, reinventou a minha vida. E ainda continua. Convido vocês a fecharem os olhos e se imaginarem cada vez mais na sua zona de confronto. Que lugar é esse? Para se colocar aí, você precisa ter a esperança de acreditar. Acreditar em você. Acreditar que viver com mais amor e verdade vale muito a pena. Depois, se conhecer. Se permitir responder a pergunta: qual é a sua verdade hoje? E ser capaz de observar sem julgar, sem achar que um sentimento ou ideia é bom ou ruim. Por último, coragem. Coragem de dar voz ao seu coração. E então, como pode ser o seu mundo com mais amor e verdade? Vamos despertar para isso? Obrigada.